A paz do Senhor Jesus. Lição de número 13, que tem por tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Esta lição será ministrada domingo, dia 29 de março, mas não importa a data que você estiver assistindo, é uma lição bíblica, a 13ª lição, a última lição do trimestre que fecha o assunto sobre a Trindade. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Só um comentário aqui sobre o texto áureo. O texto áureo começa dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as. Hoje é uma luta muito grande tentando ensinar o Evangelho. Primeiro, que poucas pessoas dão valor ao conhecimento da palavra de Deus. Segundo, é que muitos mercenários ou pessoas que por algum motivo, sei lá, falta de visão do reino de Deus, não valorizam o ensino da palavra. Então não adianta fazer grandes cruzadas, colocar programas de televisão, do rádio, mas se as pessoas não entenderem e não souberem explicar a razão da esperança que existem nelas, nós precisamos de ter conhecimento da palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui na leitura bíblica em classe. Eu vou ler para vocês, são poucos versículos. Está em 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 11 ao 13. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. E 2 Coríntios, capítulo 13. E vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, de um mesmo parecer, vivei em paz. Olha a quantidade de benefícios que vemos o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, que serve para nós também. Regozijai-vos, sorria, alegrai-vos, sejam felizes. Depois ele diz, seja perfeito. Eu sei que quando a gente fala de perfeito, as pessoas já logo tiram assim a responsabilidade delas e dizem assim, perfeito é só Deus. Não, aqui a Bíblia fala, sede perfeitos. Como está a nossa vida? Porque eu sei onde eu erro, eu sei onde eu tenho que melhorar. E se eu sei da minha deficiência, eu preciso melhorar, buscar capacitação, buscar de Deus. Só uma pergunta aqui. Quando o pregador fala para você, por exemplo, abre a Bíblia aí em Esdras. Você sabe onde está Esdras? Antes e depois de quê? Ou se ele fala assim, abre a Bíblia em Ruth, por exemplo. Então, eu não consigo encontrar na Bíblia. Isso mostra que nós não estamos dando valor ao ministério que Deus nos deu. Somos defeituosos nisso. Sede consolados, sede de um mesmo parecer. Será que nós somos consolados pela palavra de Deus? Esses dias eu estava pregando sobre arrebatamento e a pergunta era, será que nós estamos firmes na palavra de Deus que diz, consolai uns aos outros com essas palavras? Palavras de quê? Palavras de arrebatamento. Isso é um consolo para nós ou é uma dor de cabeça? Vivei em paz. Só um detalhe aqui na sua tela. Mesmo parecer. O que é o mesmo parecer? Será que se você fazer uma pergunta para 10 obreiros da sua igreja,
os 10 obreiros vai ter o mesmo parecer? Ou cada um vai ter um ponto de vista diferente? Ou algum obreiro vai falar assim: eu, para mim, eu penso, eu aprendi assim. Então, não tem um parecer, porque cada um faz as coisas da sua própria cabeça. Nós precisamos de estar fundamentados na palavra de Deus, ou seja, perfeitos na palavra de Deus, para emitir o mesmo parecer. E depois aqui diz: vivei em paz. Sabe por que é que existe tanta contenda e tantas dissensões? Porque cada um tem uma ideia do reino de Deus. Há muita gente nem sabe o que é reino de Deus. Vamos prosseguir aqui. E o Deus de amor e de paz será convosco. Uai, então o Deus de amor e de paz será conosco quando estivermos vivendo em paz? Tivermos o mesmo parecer? Tivermos sendo consolados pela palavra de Deus? Quando formos perfeitos e que estivermos felizes com Deus? O Deus de paz estará conosco. Vamos para o versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Aí a pessoa fala assim: santo é só Deus que está no céu. Olha aqui o apóstolo Paulo falando: todos os santos vos saúdam. Então, a igreja lá era santa, os apóstolos eram santos, e você fala que santo é só Deus. Assume a responsabilidade. Se eu não me sinto santo, eu preciso de buscar essa santidade. Mas não é ficar omitindo, não é ficar desculpando, dizendo que santo é só Deus. Eleitos, segundo a presciência de Deus. Essa palavra aqui de eleito segundo a presciência de Deus, eu não vou explicar agora, porque no próximo tópico teremos uma explicação mais fundamentada sobre isso. Presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Isso aqui também vou explicar daqui a pouco. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É por isso que eu falo: graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma vida, uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos, já expliquei para você nas lições passadas, e nós temos essa esperança. Se Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nessa lição, veremos que a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Veremos que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária do Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos destacar a missão da igreja. A missão da igreja é um fruto de capacitação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Introdução. Vemos aqui, por exemplo, que essa ideia de trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então, se você é cristão, você precisa de estar fundamentado na doutrina. A doutrina da trindade faz parte disso. Vemos aqui que ela aparece, ela revela o agir de Deus, a Bíblia revela a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação, na redenção, na santificação. Vemos então a criação mostrando: façamos o homem. Na redenção, vemos ali a Trindade agindo. Na santificação, vemos a Trindade também agindo. E é claro que, por exemplo, cada um vai ter um papel fundamental, mas os três sempre trabalham juntos. Vai dizer aqui que compreender. A Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Observem que, desde a introdução,
o comentarista já está voltando para o papel da igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Então agora está dizendo que a Trindade sustenta, guia, envia a igreja. Nós somos sustentados por Deus, guiados e enviados pela Trindade, por Deus. A palavra-chave hoje é a Trindade, fechando essa lição, é claro. E estamos entrando agora no tópico 1, a Trindade e o plano redentor. Aqui no ponto 1, vai dizer assim, eleito segundo a presciência do Pai. Lembra que eu falei que não ia explicar o versículo lá? Porque aqui nós teríamos uma explicação mais aprofundada sobre ele. Quando a Bíblia fala que Deus nos elegeu desde a eternidade. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Vemos então que nós já fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a parte A do versículo. Está vendo aqui? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a parte A, esse azinho aqui, porque divide o versículo em várias partes. O termo presciência é do grego prognosko, que tem uma ideia de conhecer de antemão. Tem o prognosticador, isso aparece até em filmes, né, antigos, mas é uma ideia de pessoas que conhecem as coisas antes que elas acontecem. Então, quando fala que Deus elegeu segundo a presciência dele, significa que ele nos escolheu, ou nos escolheu, né? Escolheu aqueles que ele sabia que iria crer e perseverar em Cristo Jesus. Existem algumas igrejas, alguns irmãos que defendem que Deus então escolheu algumas pessoas na eternidade e essas pessoas, não importam o que elas farão, elas vão ser salvas de todo jeito porque Deus as elegeu. Mas é importante lembrar que eleição é diferente de um decreto de Deus. A gente ainda fala de vontade permissiva, vontade soberana de Deus. Quando Deus tem a vontade soberana de alguma coisa, aquilo acontece de qualquer jeito. Mas quando a vontade é apenas permissiva, Deus só permite que aquilo acontece. Então, vemos aqui que quando fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, o comentarista ele está nos dando a entender que essa eleição não significa um decreto, não significa uma vontade soberana de Deus. Significa que somos eleitos porque Deus sabia que seríamos perseverantes na caminhada. Vemos aqui então o termo de presciência de Deus significa conhecer de antemão. Assim Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo Jesus. Espero que isso aqui fique bem claro para você. A palavra de Deus mostra em algumas situações que é preciso guardar o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Em algumas outras passagens, Jesus Cristo nos exorta a manter firmes na caminhada, para que nós não venhamos ser como os demais que não têm esperança. Vamos para o ponto 2 aqui. Redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. A ideia de remir, por exemplo, significa comprar no mercado de escravo. Jesus nos comprou para ele. A frase aqui, aspersão do seu sangue, deixa eu ler para você aqui. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E essa ideia de aspersão do sangue de Jesus Cristo, está aí na sua tela, remete
ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia a aliança e a aspersão concedia benefício aos adoradores. Isso pode ser visto em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, quando mostra ali o sacrifício. E vemos também em Hebreus que as coisas passadas eram sombras daquilo que haveria de vir. A aspersão do sangue de Jesus Cristo está fazendo ali uma comparação, lembrando que o sangue do cordeiro ali, do animal, era aspargido. E agora a aspersão é pelo sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Lembra da lição passada que eu falei que o Espírito Santo capacitou Jesus Cristo também para ser o Cordeiro de Deus? Aí vem aqui, ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Jesus Cristo amou a igreja voluntariamente, não foi obrigado. O Pai mandou Jesus amar, não. Ele foi voluntário, ele aceitou essa missão, porque a Trindade trabalha junto. Mas ele voluntariamente morreu pela igreja. Ele morreu pela igreja e morreu no lugar da igreja, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Vamos prosseguir aqui então. Vemos que no tópico 1, nós somos eleitos pela presciência de Deus. Deus sabia que seríamos perseverantes na caminhada. Aqui no ponto 2, vemos que somos purificados pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Purificado, somos reconciliados de volta para Deus. 3, estamos agora no ponto 3. Santificados pelo Espírito Santo. Olha aqui na sua parte aí de amarelo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Deus sabia que seríamos salvos, fomos eleitos lá desde a fundação do mundo, né? E somos santificados pelo Espírito e aspargido do sangue de Cristo. Vamos lá? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados pelo Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O termo santificação, porque o versículo aqui fala de santificação do Espírito, e eu já comentei lá no início da lição sobre todos os santos vos saúdam. Essa santificação tem uma ideia de separado do pecado ou consagrado para as coisas de Deus. Isso também foi tema da última aula. E essa ideia de santificados aqui mostra que o Espírito Santo separa o crente do pecado e consagra para o serviço do reino. Essa ação, né, do Espírito Santo, a igreja não teria condições. Se o Espírito Santo não consagrasse, separasse a igreja não teria condições. Veja que na parte de amarelo vai dizer assim: sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana, pessoal. Temos que tomar bastante cuidado. A igreja está cada vez uma instituição mais humana. Nós substituímos o sagrado pelo monte de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Quanto menos a pessoa conhece a Bíblia, quanto menos a pessoa tem intimidade com o Espírito Santo, mais humana ela faz a igreja ficar. A igreja não pode ser humana. A igreja tem que ser movida pelo poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Aquele que guia, que instrui, que ensina, que envia a igreja. As nossas igrejas, né? Nós como igreja, não podemos ser apenas uma instituição humana, onde tem gincana, tem brincadeira, tem festa, tem palestra, tem dança
e não tem a ação de Deus. Sinopse 1, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. A salvação é uma obra trinitária. Vamos para o tópico 2 agora. A igreja a igreja e a comunhão com a Trindade. Já está voltando agora o tema para a igreja, já no segundo tópico, que tem mais um ainda depois. Comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Em João 3,16, né, se não me engano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é que nós temos comunhão com Deus? Através do amor que Ele já demonstrou por nós. Não foi nós que amamos Ele primeiro, Ele nos amou primeiro. Vemos aqui que nós precisamos de conservar. Vemos aqui, olha, em Judas capítulo 1, na verdade Judas é um capítulo único, né? Judas capítulo único e versículo 21, parte A. Conservai-vos mesmo no amor de Deus. Conservar mostra a necessidade de manter, de permanecer, de guardar no zelo. É por isso aqui que a gente tem que tomar muito cuidado quando eu falo que fomos eleitos pela presciência de Deus. Aí vemos aqui Judas falando que nós temos que conservar. Se nós já tivéssemos sido salvos e não tivesse nada mais que pudesse nos tirar a nossa salvação, qual o motivo que teríamos para conservar? Você conserva algo para não perder, para não apodrecer, para não estragar. Zelar pelo amor de Deus Zelar pelo amor que Deus tem por nós, zelar pelo o amor que devemos sentir por Ele e o amor que devemos ter entre os irmãos, está na parte de azul aí na sua tela. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Caminhar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado porque às vezes somos pessoas esforçadas na caminhada. Nós fazemos a obra de Deus, mas não fazemos a vontade de Deus. Que é um exemplo bíblico sobre isso. Lembra, por exemplo, de Jonas, quando ele foi pregar em outro lugar. Ele estava fazendo a obra? Estava. Mas a obra era a vontade de Deus que ele fosse para aquele lugar? Não. Então, fazer a obra de Deus nem sempre é fazer a vontade de Deus. Seja você um cumpridor da vontade de Deus e não apenas um obreiro que faz as coisas da sua cabeça. Vamos para o ponto 2 aqui. Comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Então é por meio de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, né, que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. E isso é óbvio. Nós já sabemos dessa passagem bíblica. Aí na parte verde da sua lição, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Nós então temos que manter aí essa esperança de quê? Esperança de ver o Pai através do Filho, mas manter firme essa esperança que nós conquistamos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que se entregou por nós. Como vimos, ele morreu pela igreja e no lugar da igreja. Vemos então aqui que essa comunhão aqui com o Filho, comunhão com o Filho, é porque ele é o único caminho que dá acesso ao Pai. É a vida eterna. E estar em Cristo é um requisito essencial para a esperança futura. Essa esperança futura, ela é presente em nós. Se você tem Cristo presente em você hoje, você tem esperança do futuro. Então, não vamos adiar as coisas. Não vamos postergar a espiritualidade. A esperança é do futuro.
mas a minha ação é hoje. Jesus Cristo tem que estar na sua vida hoje. Desse modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo Jesus. Estamos falando da comunhão da igreja. Voltando aqui para você ver, a comunhão da igreja com a Trindade. Primeiro falamos da comunhão com o Pai, é aquele que nos elegeu. Depois falamos da comunhão com o Filho, porque sem ele ninguém pode ver o Pai. E agora a comunhão com o Espírito Santo, de verde. Fala de oração no Espírito. Não resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. É comum você ver pessoas que têm aquela oração repetitiva, até reza, vamos dizer assim, e em um mundo onde as pessoas não oram mais, e você vê alguém repetindo uma reza, isso parece até interessante, porque enquanto você critica quem está orando uma oração copiada, e será que você está orando pelo menos a metade do que eles estão fazendo? Se não, não tem o porquê de criticar quem está orando. Mas nós precisamos de ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E comunhão é compartilhar, é estar em comum acordo, comunhão. É você saber o que o Espírito Santo tem para você, é ouvir o Espírito Santo, é deixá-lo direcionar a sua vida, é sentir quando alguma coisa, quando o Espírito Santo está mudando a direção da sua rota, da sua vida, das suas palavras, das suas companhias. Nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo. De amarelo. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Somos uma igreja de verdade. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Eu não entendo por que tantos obreiros com um coração rancoroso, guardando mágoa, não conversa um com o outro, é uma briga o tempo todo, uma disputa que ninguém aguenta. Se tivesse o Espírito Santo, teria reconciliação. Você iria lá pedir o irmão perdão porque você passou dos limites e sentia ali que você está sendo prejudicando ali, né, o corpo de Cristo, que você precisa de ir para o céu com esse irmão. Irmãos, quero deixar bem claro para vocês que é preciso de que obreiros tenham a mente aberta para quando surgir alguma raiz de amargura, ela possa ser eliminada antes que toda a igreja se contamine. Então, tem um ditado que diz que quem poupa lobo sacrifica ovelha. Os pastores, os líderes precisam, se possível for, cortar alguém sim do quadro de membros da igreja, tirar da obra, para não atrapalhar o andamento. E na Bíblia vemos isso acontecer diversas vezes, né? Mas onde está a reconciliação? Onde está o perdão? Onde está a cooperação? Eu estou brigando com meu irmão porque ele está cheio de pecado e não quer consertar? Ou porque é problema pessoal? É problema meu? Então precisamos de estar atento com respeito a isso. Se tem confusão na igreja, não tem reconciliação, você não suporta o irmão, não quer ir no culto com ele, não quer orar com ele, não ouve a pregação que ele prega, está faltando reconciliação? Está faltando perdão? E está faltando cooperar? Remar, carregar a cruz uns dos outros? Carregar as cargas uns dos outros? É os fortes suportando as fraquezas dos fracos? Vamos para a sinopse 2. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Então é o amor do Pai que nos faz ter comunhão com Ele. É a graça do Filho que morreu em nosso lugar e por nós. E é a comunhão do Espírito Santo que nos faz ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Tópico 3, para a gente encerrar. A igreja é enviada pela Trindade. Vemos aqui então a missão do Pai.
Parece que a missão da igreja começou depois de Jesus, mas Deus sempre quis separar um povo para o seu. Vemos aqui a origem está no coração do Pai. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos Deus sempre chamando, enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isso pode ser visto, por exemplo, em Isaías 49, versículo 6. Mas no Antigo Testamento, Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, ele estava no meio do povo. Isso é uma forma de relacionamento. No Novo Testamento, sim, essa missão ganha mais vigor, porque o ápice desse ministério é a encarnação de Cristo Jesus. E a partir desse momento, Cristo veio na plenitude dos tempos, na hora certinha que Deus tinha preparado para ele vir. E, e a missão da igreja não é uma missão tardia. Ah, depois de tantos mil anos que a igreja começou. Não, ela começou lá na eternidade. Deus já tinha esse plano. E o envio do Filho, então, é o propósito, o ápice do propósito de Deus. É a chamada para participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Então, é uma missão dada pelo Pai. O Pai já tinha esses planos na eternidade. 2. O Filho comissiona os seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Da mesma forma que Jesus Cristo aceitou a missão, ele passou agora a missão para nós continuarmos. E o versículo de Mateus 28, o versículo 19 e 20 vai dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A única coisa que tem umas igrejas que ensinam por aí é dar oferta. Pede oferta, que a metade do culto é pedindo oferta. E falando que alguém foi abençoado porque ofertou. Mas ensina de fato a salvação, a regeneração, o perdão, o amor e outras passagens bíblicas? Se não, isso não é ensinar, é apenas extorquir, pegar o leite, a lã e a carne da ovelha. Temos aqui então que é um mandado educacional. Mandado educacional, evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Temos que ter essa visão de reino de Deus. A igreja precisa ter ensinamento da palavra. A igreja precisa de ter pregação do evangelho. A pregação cristocêntrica, centrada em Cristo Jesus, tem que ser fundamental na igreja. Pode não ter louvor, pode não ter instrumento, mas tem que ter palavra de Deus. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui então que o batismo é uma forma, tá aqui, ó, não é apenas uma liturgia, mas também é uma confissão de fé, uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade. Ou seja, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está dizendo assim: eu acredito na Trindade. Eu acredito em um único Deus, em 3 pessoas, mas em uma única essência. Vamos para o ponto... Opa, tá errado aqui, gente, mas seria aqui, ó, 1, 2 e 3, beleza? Aqui é 3, ó, não é 4, 3. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Por quê? Porque o 3 aqui, que está 4, é o Espírito que capacita e envia. Quem é que capacita? É o Espírito. Quem é que envia? É o Espírito. Quando falamos que é o Espírito que capacita, as pessoas costumam abusar disso aqui. Porque quando você pergunta assim, mas aí, você, quem que te capacitou? É o Espírito Santo que me ensinou. Nós vemos que o apóstolo Paulo, que já era doutor da lei depois que se converteu ao cristianismo, ele passou, me parece que 14 anos com os apóstolos, aprendendo com eles mais, organizando ali
a teologia que ele já tinha com o novo ensinamento de Jesus Cristo. Então, ele não foi encontrando com Jesus Cristo lá no caminho lá e caindo do cavalo, né? E depois começou a pregar. Não foi assim, não. Ele teve um tempo, né? Se o apóstolo Paulo ficou 14 anos aprendendo com os apóstolos, por que é que eu não posso ficar fazendo, né? Não consigo concluir uma revista da Escola Bíblica Dominical? Ele não apenas acompanha, ele orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Nós temos manias de criticar, às vezes, se a pessoa é um pregador da palavra, ele fala de quem tem o dom de variedade de línguas. Se a pessoa tem variedade de línguas e profecia, ele fala de quem é louvorista e de quem prega. Nós temos que respeitar a diversidade de dons, porque todos eles foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu levanto contra algum dom, fulano de tal só prega a palavra. É dom? Foi Deus que deu? Está na Bíblia que é dom? Eu estou levantando contra o próprio Espírito Santo. Por isso que muita gente só vive sofrendo tribulações. Sinopse 3. A missão da igreja é trinitária. Vamos lá? A missão da igreja é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo capacita. Então o Pai sempre quis o seu povo. Vemos que o Filho, depois de ressuscitado, deu a ordem para ensinar, para batizar. E vemos que o Espírito Santo, ele está capacitando a igreja. Para concluir, eu vou ler para você. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Eleição, Deus sabia que seríamos persistentes no Evangelho. Formação, fomos ensinados, não fomos? Você, antes de passar pelo batismo nas águas, não teve um pré-batismo? Não te ensinaram a palavra de Deus? Você não aprendeu muito o que estava acontecendo com você? Por que estava sendo batizado? Como é que ia para o céu? Como é que lia a Bíblia? Não foi assim? Ou não? Antes de ser obreiro, você não passou por um curso de formação de obreiro? Por um seminário? Então, assim, formação. O Espírito Santo age desde a eleição, a formação, a santificação, a posicional e a progressiva, e nos envia para a obra. O envio é o último. Tem pessoas que querem ser enviado para depois santificar, para depois ter formação, para depois ser eleito. É o contrário, a ordem não bate. Essa igreja vive e persevera e cumpre a sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, ela é prática, é viva e é transformadora. Precisamos de praticar a palavra de Deus, ter exemplo de vida, transformação de pensamento, de mente, de comportamento pelo poder do Espírito Santo. Está na sua tela aí um questionário com perguntas e respostas, e cada uma delas está mostrando o que já foi comentado aqui, entendeu? Por exemplo, a atuação do Espírito Santo e a igreja é chamada a quê? Ou seja, pela atuação do Espírito Santo, a igreja é chamada à obediência e à purificação contínua. Qual é o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança cristã? O sustento é o amor de Deus. Lembra que falamos? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira? João 3,16. A verdadeira unidade cristã é preservada por quem? É preservada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a unidade da igreja. No Novo Testamento, qual era o instrumento do Pai para proclamar a sua graça e cumprir responsabilidade evangelizadora e ensinar a palavra de Deus?
No Novo Testamento é a igreja. A igreja é responsável por pregar o evangelho. Além de ser uma liturgia, o que o batismo nas águas é? O batismo nas águas é uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade. Pessoal, finalizo aqui. Se você estiver assistindo essa lição aí, deixa uma mensagem dizendo que você ouviu, que você participou, porque se não tiverem os irmãos assistindo, não faz nenhum sentido eu gravar essas lições, já que temos aula presencial na igreja nos domingos. Deixa aí o seu comentário, o seu amém, pode ser no grupo do WhatsApp ou no próprio vídeo aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.